Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Viver de A Podcast. E hoje a gente está recebendo um cara completamente diferenciado, um PhD em inovação e inteligência artificial, que o passagens aí por MIT, formado também em Harvard. E esse cara aqui, o currículo dele fala por si só. Eu vou colocar na edição porque eu nem consigo apresentar ele. Do que esse cara tem de bagagem para compartilhar com a gente, meu parceiro, meu irmão, Juan Pablo Boeira. Seja bem-vindo ao Viver de A Podcast. Grande milagre. Obrigado aí, cara. Pô, uma honra estar no teu segundo episódio aí do podcast do Viver de A. Pô, desejo aí que esse seja o segundo de milhares de edições aí de podcast. Vida longa aí o podcast do Viver de A. É isso, vida longa ao podcast Viver de A, vida longa IA. E nós vamos bater um papo bem descontraído, mas o Juan entende muito, cara. Entende muito de inovação, entende muito de inteligência artificial e tem uma bagagem para compartilhar com a gente que eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, aqui já no início já vou falando para você deixar o like, para você compartilhar com um amigo. Não se esquecer também de inscrever no canal para acompanhar os episódios do Viver de A. Então vamos lá. Juan, sobre esse mercado de inovação, você que está bastante inserido, né, nesse mercado de inovação já há um bom tempo, mas qual que é o impacto que a inteligência artificial trouxe para o mercado de inovação? Ótima pergunta. Na realidade, acho que a gente pode dividir essa pergunta em duas fases. Qual o impacto que ela está gerando e vai gerar e que, de fato, as empresas conseguem enxergar? Porque são coisas, embora pareçam ser iguais ou muito semelhantes, na prática são abismalmente diferentes. Por quê, cara? Uma questão muito simples. Eu sempre gosto de dizer que existem 4 tipos de empresas. Eu vou fazer um preâmbulo rápido para poder explicar a minha resposta. Quais são os 4 tipos de empresas? A gente tem as empresas que vivem numa única dimensão, que é aquela empresa que faz... O que é uma empresa que vive numa única dimensão? É a empresa que faz a mesma coisa há muito tempo e tem seus resultados e está feliz com aquilo. Mas esta empresa, ela vive no que eu chamo de linholândia. Ou seja, ela vai para um lado ou para o outro, né? E ela tem resultados, então ela tem medo de arriscar. Ela vem fazendo as mesmas coisas há muito tempo, então ela não quer saber de inovação. Então, o impacto da inteligência artificial neste tipo de empresa é zero, porque eles nem querem experimentar IA. Só que aí acontece o que aconteceu com a Chegg, que era uma empresa de educação, que chegou a valer 2 bilhões de dólares, e quando a inteligência artificial generativa veio com toda a força, se popularizou, em 60 dias a Chegg quebrou. Por quê? Porque era uma empresa que vivia na linholândia. Ela tinha resultado, era uma empresa de educação, que fazia resumos de livro, todo o suporte acadêmico, fazia tudo por muito tempo, ganhava bem, tinha um bom resultado, não olhou para o futuro, não olhou para as oportunidades de inovação, veio a inteligência artificial e literalmente em 60 dias o ChatGPT veio e absolutamente tudo que a Chegg fazia, cobrando, o ChatGPT faz melhor, mais rápido, com mais escalabilidade e de graça. Ou seja, em 60 dias acabou a Chegg. Então, as empresas que vivem na linholândia, elas até podem viver por mais tempo, mas corre um sério risco de poder ser triturada, amassado e engolido por outras empresas do mesmo segmento, que eventualmente tenham entendimento de tudo que a IA pode trazer e atropelar essas empresas. Então esse é o tipo de empresa 1. Qual que é o tipo de empresa 2? São as empresas que ganham resultado, vêm tendo resultado há bastante tempo, porém, elas têm uma abertura, têm uma consciência que inovação é importante, mas quando fazem ou testam alguma inovação, elas testam morrendo de medo. Então, estas empresas eu chamo que são as empresas que não vivem só na linholândia, mas vivem na planolândia. Qual a diferença? As empresas que vivem na linholândia, elas vão para um lado ou para o outro. E elas não querem ouvir falar de inovação. Querem viver na old economy, na velha economia, economia tradicional, porque estão satisfeitas. E está tudo bem. Cada empresa com as suas estratégias. Só depois não podem reclamar
quando elas são atropeladas e nem percebem que são atropeladas. Elas acham que o mundo conspirou contra. Não, foi falta de planejamento e entendimento sobre inovação. Tão simples quanto isso. Ou seja, é uma empresa que vive na Linholândia. A empresa da Planolândia, ela vai além de um lado para o outro, para cima e para baixo. Mas ela vive no plano. Ou seja, ela tem medo de inovar e aí ela não consegue ter os resultados. Aí a gente tem mais dois tipos de empresas, que são as empresas que vivem na terceira e na quarta dimensão. Qual a diferença das empresas que vivem na terceira e quarta dimensão para quem vive na primeira e na segunda, ou na Linholândia ou na Planolândia? As empresas que vivem na terceira dimensão são empresas que sim, inovam, mas com muito foco em inovação incremental. Horizonte 1, H1. Só fazendo um disclaimer. Horizonte 1 da inovação não é a mesma coisa que inovação incremental. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Inovação incremental é quando basicamente eu crio algo que eu não mexi no modelo de negócio e não mexi na tecnologia, mas gerei dinheiro novo. Isso é inovação incremental. O que é inovação no horizonte 1? É quando eu continuo vendendo a mesma coisa, é o mesmo produto ou serviço, a minha solução no mesmo mercado, mas eu mexi num processo, eu fiz algo que mudou e eu gerei um incremento de vendas. Beleza. Se isso for algo que entra dentro do conceito de inovação, eu posso considerar uma inovação. Mas isso são as empresas que vivem na terceira dimensão, mas com foco só em H1 ou inovação incremental. E tem as empresas de quarta dimensão que basicamente focam em todos os tipos de inovação, tem no seu driver, na sua essência, na sua cultura, a gestão e a governança voltado para a inovação, com foco tanto em H1 como H2 e H3, e também inovação incremental, inovação semi-radical e inovação disruptiva. Com o disclaimer, é óbvio que no Brasil é muito difícil de existir inovação em H3, no horizonte 3. Quando você tá falando H1, H2, H3, pro cara que tá acompanhando a gente também não tá conseguindo pegar, o que seria esse H1, H2, H3? São os horizontes da inovação. Então, basicamente, o H1, como eu falei anteriormente, são as inovações quando eu tô no meu business, tô no meu mercado de atuação com o meu produto, mas eu faço algo inovador e tenho incremento de vendas ali. O H2, que é o horizonte 2 da inovação, é quando eu vou para um mercado adjacente ou eu construo um produto ou um serviço ou uma solução adjacente. E o H3 é quando eu testo tudo, é tudo novo, é produto novo, serviço novo e mercado novo. Aí é inovação, ao máximo. É inovação, assim. Só que isso é muito difícil fazer no Brasil. Sim. Quem faz, empresa grande, por exemplo, dificilmente faz isso, porque a estrutura não comporta. Foge até do DNA da empresa, né? Exato. Quem faz inovação em H3 é empresa de biotecnologia, são as deep techs. Aqui em Florianópolis, por exemplo, a Vesper. A Vesper é uma startup que faz inovação em H3. Os caras estão buscando aí a cura para o câncer infantil, para o Alzheimer. Isso é inovação em nível H3. Então, para resumir e concluir a tua pergunta. Existem, então, 3 tipos de empresa. A empresa que vive na Linholândia, que é a empresa de uma dimensão. A empresa que vive na Planolândia, 2 dimensões. E as empresas que vivem em terceira e quarta dimensão. Na prática, o que eu quero dizer? Se eu sou uma empresa que vivo na Linholândia e eu vejo, por exemplo, vou fazer uma analogia. Eu vivo na Linholândia e eu vejo uma esfera ou eu vejo um cubo, como eu não entendo o que está acontecendo, eu não enxergo nenhuma esfera e nenhum cubo, eu só enxergo um ponto. A mesma coisa, se eu sou uma empresa que vive na Planolândia, eu vejo uma esfera, um cubo, eu não enxergo nem a esfera e nem o cubo. Eu vejo no máximo um círculo e no máximo um quadrado, porque eu não consigo compreender o que tem ali. Agora, se eu sou uma empresa tridimensional ou que vive na quarta dimensão, eu olho para uma esfera, olho para um cubo, eu entendo o que está acontecendo, eu estou entendendo a oportunidade, e aí eu sei, inclusive, o que ir além daquilo. Então, tudo isso para dizer para ti e responder a pergunta inicial, que basicamente a inteligência artificial, se a empresa não vive na Linholândia ou na Planolândia, ela corre o sério risco de ser atropelada. Se ela vive na terceira ou na quarta dimensão, ela tem a oportunidade de, usando a aplicação correta, na forma correta, no escopo correto, de gerar o quê? Mais velocidade nos processos, mais acurácia na análise dos dados, mais escalabilidade nas entregas. Ou seja, o que a gente consegue resolver com isso?
o maior problema de qualquer empresa, que todas as empresas do planeta têm, que são as ineficiências operacionais. E se eu resolvo as ineficiências operacionais, significa que eu reduzo o custo, eu aumento margem, eu impulsiono vendas, e no final do dia eu entrego o quê? O que todo gestor quer, mais segurança para tomar decisões. Legal demais, fantástico. Acho que a gente teve uma aula não só da aplicação da IA, mas de inovação aqui. E vamos discutir um pouquinho, porque eu acho que tem muito C-level e donos de empresa que tá vendo esse movimento de inovação e inteligência artificial. O cara tá querendo inovar no business dele, só que ele não sabe por onde começar. O cara não tem ideia, tipo assim, cara, o que eu faço? E eu já estou entendendo que isso é importante, o cara já tá tendo uma camada de consciência de investir em IA, só que ele não sabe como dar o próximo passo. Então, você que estudou tanto os dois, né, o mundo da inovação e o mundo da IA, qual a recomendação que você dá para essa pessoa que está nos escutando agora, que está ali preso, não consegue sair do lugar porque ele não sabe onde ele começa? Cara, ele faz o Viver de A, contrata o Viver de A, ou ele pode contratar também, né, o letramento em inteligência artificial, que é o primeiro passo, né, que é um letramento, é uma desmistificação, é uma sensibilização e desenvolvimento de inteligência artificial, ou seja, é fazer os gestores das empresas descer para o play para brincar e entender o que é IA de fato, os tipos de IA, as dimensões da IA, as arquiteturas de IA, as aplicações de IA, como calcular o ROI, que é o retorno sobre o investimento da inovação, como calcular payback com IA. Inclusive eu criei uma fórmula para isso, né? Eu criei uma funcional, que o que é uma funcional? São funções dentro de funções matemáticas para calcular o ROI, que é o retorno sobre o investimento da inovação, e o payback usando IA. São uma série de parâmetros. É ROII. Isso, é ROI, né? Exato. Que é o retorno da inovação, retorno sobre o investimento com inovação. Então, basicamente ali, você vai calcular todos os custos que você tem hoje, as despesas, todos os benefícios de quando você implementa inteligência artificial, mais algumas outras variáveis financeiras e mercadológicas, que dependendo do modelo de negócio tem que trazer a valor presente para fazer um cálculo contábil correto, ou um cálculo financeiro, depende da visão, se é uma visão de caixa de competência, e aí eu montei uma função matemática para isso, e aí eu gerei uma calculadora que basicamente ela calcula isso, ou seja, fica tangível, né? Ou seja, eu vou investir X em inteligência artificial, em tanto tempo eu vou ter o retorno e quanto eu vou ter o retorno. Ou seja, aí fica a prova de questionamento. Que aí, o que acontece? As empresas que hoje estão como se estivessem num incêndio, e em vez de estarem preocupadas, né, em apagar o incêndio, o que as empresas estão preocupadas hoje? Em arrumar os quadrinhos que estão na parede. Aí vai vir as inteligências artificiais e vão atropelar. Isso eu ia te perguntar agora, acho que era já a próxima pauta que já estava na minha cabeça, que é o seguinte: por que você acha que é tão importante, cara, o cara tomar consciência que é agora e não depois? Porque assim, eu vejo que nas inovações de tecnologia, internet, marketing digital, deu tempo, né, do cara entender o mercado ganhando maturidade e depois ele entrar. Principalmente as grandes empresas, né? Ela deixa o mercado testar e ver tudo que dá certo e depois ela pega o que foi validado pelo mercado e implementa não precisa pagar o risco da inovação, ela deixa o mercado inovar, testar e validar. Só que eu acho que com a IA isso pode representar um atraso comparado ao que foi internet, marketing digital. Não sei se concorda com a minha opinião. Mas por que você acha que, se você concorda também, né? Você acha que as empresas têm que começar agora, não dá para deixar a IA para depois? Qual que é a sua visão sobre timing? Bom, quem não começou já está atrasado. Já tá atrasado e mais do que tá atrasado, tá deixando muito dinheiro na mesa, mas não é pouco dinheiro na mesa, é muito dinheiro na mesa. E sinceramente, cara, qual é o ponto, cara? As pessoas, elas não estão preparadas ainda para a velocidade com que a IA tá tomando conta. Então, tu sabe, né? Eu sempre faço essa analogia. Se a gente chegasse, vamos pegar uma máquina do tempo, vamos voltar a 20, 30 anos. Estamos na década de 90 agora. 1995. Se eu chegasse para qualquer pessoa que está nos assistindo aqui e falar o seguinte, o que é uma URL, o que é um SEO, o que é uma caixa de entrada, as pessoas não saberiam do que eu estou falando, né?
Hoje, qualquer pessoa nasceu, a pessoa dentro da barriga já sabe o que é uma URL, né? Então, esse novo idioma da internet, todo mundo já entende. Só que esse novo idioma levou 10 anos para ele se popularizar. Se hoje eu falar para as pessoas o que é um fine tuning, o que é um LLM, um MLLN, né? O que é um aprendizado por reforço, as pessoas não sabem. Por quê? Porque é uma coisa muito nova para as pessoas de maneira geral. A diferença é que as pessoas, em relação à inteligência artificial, não terão 5, 10 anos para aprender esse novo idioma. Elas vão ter, no máximo, 3 anos. E 1 ano e meio já passou. Então, o que acontece? Existe hoje uma dissonância cognitiva entre a necessidade das pessoas que elas entendem do quanto elas estão deixando dinheiro na mesa com o uso da IA para, na prática, tomar atitude. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu dei uma palestra no maior evento de moda do Brasil. E aí, então, estavam todas as indústrias da moda lá. E aí, quando eu terminei a minha palestra, eu encerrei o evento. E quando eu encerrei a palestra, eu acho que eu recebi no meu WhatsApp lá, pelo menos, cara, umas 12 empresas querendo marcar a reunião imediatamente para a gente implementar IA na empresa. Aí, beleza, a gente fala com a empresa, enfim, fala com os CEOs, os donos das empresas, enfim. E aí, num primeiro momento, as pessoas estão emocionadas, elas estão impactadas. Só que aí, quando tu mostra para as empresas as oportunidades, aí elas entram na vibe do custo. Só que, qual é o ponto que eu digo? Cara, e aí eu digo que um dos responsáveis para isso são os gurus mentirosos do Instagram. Por quê? O que acontece? Diferente de você, que traz um conteúdo de relevância, 99% dos gurus que estão no Instagram não sabem nada de inteligência artificial. E aí, essa galera estraga o mercado. Porque o que acontece? Essa galera fala de periferia. Essa galera fala de aplicações de IA para tu fazer texto, gerar vídeo, meme. Fazer meme, dizer esta IA aqui deveria ser proibida. Cara, eu não entendo como é que tem gente que cai nisso e perde tempo seguindo essas bobagens. Pacote de prompt. Então, isso aí é periferia. Isso não tem valor nenhum para uma empresa. Isso basicamente, se vem um melhor ou se vem um mais barato, tu troca. Ou seja, isso é commodity. E tem tanta gente enchendo o saco com isso que isso estraga o mercado da inteligência artificial. Essa galera que faz isso deveria ser bloqueada, banida, porque eles só estragam. Eles estão fazendo um desserviço para o mundo da tecnologia e para a inovação. E aí isso cansa as pessoas e traz insegurança. Por quê? Porque tem tanta gente falando tanta bobagem no Instagram que isso faz parecer ser um oba-oba, uma legalzice da Marketinglândia. Concordo demais. Faz a IA parecer só uma inovação passageira. É uma future. Faz IA parecer ser future. Aí o cara já começa a ver, tipo assim, pô, teve a questão... Vamos pegar as últimas inovações que não bombaram tanto, né? Você pega a questão do óculos mesmo, né? Que a Apple já descontinuou, da questão que eu acho que, inclusive, no futuro vai voltar. O Vision Pro. Exatamente, mas essa questão de da gente ter ali a realidade aumentada, né? Então o cara fala, pô, isso aí não vai pegar agora, vamos dar. Só que a IA, cara, uma pequena empresa já consegue se beneficiar, né? Lógico. Se você implementar de uma maneira... eu dei vários exemplos esse dia, cara, dá pra implementar IA no food truck, se automatizar o atendimento ali no WhatsApp, o food truck mandando imagem. Então, assim, economia real dá pra aplicar IA e ter benefício. E eu concordo muito com o que você falou, que é um desserviço esse tipo de comunicação, porque fica parecendo o lance do marketing digital que o cara quer enganar as pessoas. E aí o cara fica com receio do tema e não com o laço daquele profissional. Então, eu acho que é muito importante, você também que está nos assistindo, ali, ó, o Juan, por exemplo, é um especialista, um cara que estudou muito o tema, a gente no Viver de IA também, a gente fala sobre o que a gente faz, então a gente tem uma comunidade aí de mais de 130 empresários já que estão aplicando e tendo resultado, então é muito importante você cercar, não importa quem, mas
não importa quem no sentido de, não importa quem você escolhe para ser o mentor, mas veja se esse mentor, essa pessoa que você segue, que fala sobre se ela tem resultados concretos. Se não é só uma pessoa que está aí postando IA para ganhar like, para ganhar view, para ganhar engajamento barato, né, em cima disso. Então, eu acho muito relevante esse ponto que você trouxe, porque eu não tinha parado para pensar desse jeito, que realmente muita gente está sendo contaminada por esse conteúdo vazio. É um desserviço. Eu sempre falo o seguinte, cara. Junta todos esses gurus do Instagram. Eu quero ver quantos projetos de A para empresa eles já fizeram. Ou seja, bota eles na frente de empresário que tem dor real, de ineficiência operacional. O que essas aplicações de IA generativa fazem? Como é que eles vão resolver isso? Cara, eu vejo assim, poxa, eu não comecei a estudar IA ontem, né? Eu faço 14 anos que eu estudo inteligência artificial e trabalho com IA. Pô, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado em inteligência artificial. A gente já entregou mais de 500 projetos de inteligência artificial. Então, o jogo é outro. Então, o que eu vejo? Primeiro, inteligência artificial tem aplicação em absolutamente todo e qualquer contexto. Mas no meu segmento não faz sentido. Faz. Se você acha que não faz, é porque você não entendeu para onde o mundo está indo. Não é. Eu desafio quem está nos assistindo a me dizer ou tentar me comprovar algum segmento, alguma profissão que não será ou já não está sendo impactada com a inteligência artificial. A questão toda é que ou você vive na Linholândia ou na Planolândia para enxergar os benefícios, ou você vai para uma empresa de terceira, ou um raciocínio de terceira e quarta dimensão e parar de querer arrumar os quadros que estão na parede e, de fato, entender como fazer para apagar o fogo. Fantástico. E eu concordo muito. Agora eu vou puxar uma pauta um pouco diferente, que eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. A gente estava comentando antes do podcast, né? O tanto que o networking é importante para a gente fazer negócio e conectar no mundo da IA. Você vê, o Arthur que estava no nosso letramento, depois entrou no meu clube, depois estava aqui fechando o podcast também. E a gente no clube, a gente estimula muito a questão do networking, da troca. Porque às vezes o cara implementa um projeto dentro de um setor que não tem nada a ver com outro setor, o cara vem e fala assim, putz, se eu adaptar essa estratégia, isso vai funcionar no meu mercado também. Então, tanto o networking entre os empresários, entre as pessoas, tanto o networking de ideias, eu acho muito valioso. Você é um cara, igual você falou, que você estudou fora, que você tem um networking muito valioso. Tem algum... primeiro eu queria saber a sua opinião sobre a importância do networking misturado nesse ambiente da IA, e tem algum caso engraçado ou um caso curioso sobre o tanto que é importante o networking na sua vida, que se mudou alguma coisa, uma curiosidade que você pode compartilhar aqui com a gente? Cara, networking ele é basicamente tudo, né? E logicamente que quando tu impulsiona ele com inteligência artificial fica imbatível, né? Então, basicamente aonde eu cheguei até hoje foi com base em network, né? Então, por exemplo, tudo que a gente faz hoje, qual é o nosso principal canal de aquisição? Na verdade, a gente na Abstrato é o inverso de todo o mercado, né? Ou seja, a gente não investe em growth, a gente não investe em marketing digital, e não é porque a gente não acredita, é porque a nossa estratégia é outra. Acho que marketing digital, growth, tem as suas aplicações, as suas funcionalidades, mas para nós não funciona. Para nós, qual que é o nosso maior canal de aquisição hoje? Os eventos que eu dou palestra. Então eu saio ali da palestra, ali eu levanto pelo menos umas 15 empresas que têm interesse de fechar com a gente, metade eu fecho. Então, basicamente, por quê? Porque não é só uma questão de eu lá dar a palestra e ir embora. Não. Depois da palestra eu faço questão de ficar lá para falar com as pessoas. Aí tu vai construindo uma relação, tu vai construindo um relacionamento. E aí, muitas vezes, tem gente que tem dores e essas dores, daqui a pouco, não sou eu que vou resolver, mas eu vou indicar o Viver de A para resolver, como eu já fiz 7 vezes, né? Então, basicamente, da mesma forma, gente que foi que participa do teu projeto, tu me indica também para eu gerar negócio. Então, a rede de relacionamentos, ela é algo fundamental e num momento que a gente está vivendo com tanta automação, que em determinados momentos o contato físico,
a relação interpessoal, ela é o grande diferencial. Por exemplo, quando eu fiz especialização em Harvard, eu fiz em 2013. Cara, o que eu tenho de mais valioso lá? Provavelmente pelo ponto de vista de conteúdo, o que eu aprendi em 2013, hoje talvez não tenha tanta aplicação, principalmente no meu mercado de atuação. Até porque o nosso mercado muda toda hora, né? Exato. Agora, o que eu tenho, o grupo no LinkedIn que a gente montou lá em 2013, que a gente tem até hoje, onde só fera, só ninja que tem lá, compartilha as coisas, aquilo ali é uma fonte de novidade, de conteúdo maravilhoso. Né? A mesma coisa quando eu estudei as duas especializações que eu fiz no MIT. A mesma coisa. Aí eu fiz em 2015 e fiz uma ano passado. Aí já tinha grupos de WhatsApp. Então a gente tem grupos de WhatsApp com essas trocas que o pessoal seguido coloca lá, preciso de alguém que faça isso, algum expert que faça isso. Menos especialista de A, né? Tu sabe que eu tenho um problema com especialista de A, porque para mim não existe especialista de A e nunca vai existir especialista de A, por um motivo muito simples. Porque nesse momento aqui tem muita coisa nova sendo desenvolvida. Então qualquer pessoa que se autodenomine especialista de A é mentiroso ou mentirosa. Porque não existe. Certamente vai ter 5 minutos depois do que aquilo que a pessoa está falando, alguém mais especialista que essa. Ou seja, não tem como ter um especialista. O máximo que tem são estudiosos, como tu, que é um super estudioso em inteligência artificial. Então, são essas questões semânticas que parece coisa pequena, mas como a gente vê isso em muita escala, isso está estragando o mercado. Eu concordo, eu falo que eu coloco o especialista em A somente por SEO, pro cara me encontrar. Mas eu sou só um curioso em inteligência artificial, porque é isso, eu continuo estudando todo dia. E inteligência artificial é o long life learning. E sobre o que você falou de networking, eu concordo muito. Principalmente com o ponto que você trouxe, que eu nunca tinha pensado nessa ótica, mas te ouvindo falar, eu acho que faz muito sentido. Por que a gente busca fazer automação com inteligência artificial? A gente tem, né, ajudado vários empresários do clube, na comunidade, e pessoas também que querem viver de IA, igual eu vivo hoje, a automatizarem para liberar tempo. Só que esse tempo é para quê? Para ficar em casa sem fazer nada? Não, é justamente isso. Cara, você automatizando o processo, trazendo eficiência operacional, sobra tempo justamente às vezes para você se conectar com as pessoas, para a gente estar aqui pensando em negócios, porque às vezes o cara tá tão preso na operação da empresa dele que ele não tem tempo de fazer networking. Isso para o cara é surreal, ele não consegue sair da operação, ele não consegue estar num evento, numa palestra, ele não consegue pensar fora da caixa. Quanto mais automação ele traz em outros pontos para a empresa dele, às vezes libera tempo dele fazer networking, que é muito importante para o negócio crescer. Eu não conheço ninguém que cresceu um business sem networking. Então, eu sempre falo assim, pessoal, inteligência artificial, ele vai trazer eficiência operacional, escalabilidade, ele vai permitir que você escale uma empresa sem precisar escalar pessoas. Só que esse lado humano, ele sempre vai existir. Sempre vai existir. Né? Até porque as pessoas que vão idealizar, às vezes a conexão de uma ideia com outra, justamente para automatizar depois com IA. Então, eu acho que é muito importante isso. E tem uma coisa que você já me contou fora do podcast aqui, que eu acho muito legal também, e aí você pode contar um pouquinho mais disso, é se colocar num ambiente onde você é o pior da sala. Eu adoro me fazer isso, então por isso que o primeiro episódio já começou com o ex-diretor Microsoft, ex-VP da SAP, e agora a gente está trazendo um doutor aqui para falar com a gente. Então, eu gosto de me cercar de pessoas que eu considero que são melhores do que eu, porque com isso a gente evolui muito mais. E esse podcast é um ambiente aqui de você cercar dessas pessoas. Por quê? Às vezes você não está ali no ambiente físico. Então eu hoje construí algo que eu tenho chance de trocar aqui, ó, pessoalmente numa mesa com você. Só que enquanto você não tem acesso, a internet é um meio de você cercar de pessoas que vão ter uma troca de alto nível e que você pode se inspirar. Então conta pra gente como é que foi aí sua experiência, que você contou que era o pior da sala. Num bom sentido, é claro. Não, no bom e no mal também, né? Porque, cara, quando eu fui estudar em Harvard lá, cara, eu, sem dúvida alguma, eu era o menos qualificado. Primeiro porque eu era bem mais novo, eu era bem mais novo do que todo mundo que tava lá. E basicamente como é que era a dinâmica, né? A gente ficava lá na universidade,
E aí, basicamente, a gente tinha as aulas das 9 da manhã até o meio-dia. E aí depois a gente tinha aula das 2 da tarde até as 5 da tarde. E aí, cara, no final do dia a gente recebia os desafios. A gente tinha 4 disciplinas por dia. Então a gente recebia os desafios. E a gente, basicamente, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que entender aquele desafio e fazer uma análise crítica. Com base naquele case que foi apresentado, como que eu faria melhor na minha empresa, ou como que eu implementaria as boas práticas daquele case na minha empresa, ou se a minha empresa fosse melhor, como eu implementaria as boas práticas na empresa do case. E aí a gente tinha que defender isso, né? Tipo um jogo ali. Tudo gamificado, tudo gamificado. E aí a gente tinha as primeiras... todos os dias a gente tinha os grupos de estudo das 8 às 9 antes das aulas para ajudar para se ajudar. Porque o que acontece? Quando tu vai para apresentação, tu vai num auditório, né? O pessoal deve conhecer daqui a pouco, se puder botar imagens aqui, eu posso até mandar fotos para ilustrar aqui imagens de como eram as salas de aula, enfim. Então você vai para um microfone, num púlpito, e faz a sua apresentação, a sua defesa oral. E aí, todos os alunos votam na sua defesa, e nesse meio tempo o professor vai massacrando você. Você tá no chão, sangrando, e ele chuta a sua cabeça, logicamente, no sentido figurado, falando. E aí você tem que se defender, porque, basicamente, no primeiro dia de aula, lá em Harvard, um professor, ele olhou para mim, lá na minha mesa, lá, Juan Pablo Boeira, na época eu trabalhava na Coca-Cola, viu bandeirinha do Brasil e perguntou, por que você tá aqui? Isso aqui não é para você, pode ir embora. Você não vai conseguir. Aí eu perguntei para ele, mas por que o senhor acha que eu não vou conseguir? Não, porque Harvard não tem espaço para o segundo lugar. Harvard só tem espaço para o primeiro lugar. Porque o segundo lugar é o primeiro dos derrotados. Então, tu é latino. Tu não tem espaço aqui. Pode ir embora. E aí, ou seja, o que ele faz isso? Ele tá me testando para ver o quão resiliente, o quão antifrágil eu sou. Se eu me abatesse com aquilo, realmente eu não estaria preparado. Aí eu falei, não, o senhor pode ter certeza que ao final aqui da nossa especialização do MBA, o senhor vai me entregar o meu diploma. E eu tenho uma foto com esse mesmo professor me entregando o diploma. Então, é um teste. Então, basicamente, lá, de fato, eu era, até nesses grupos de estudo, a gente fazia das 8 às 9 da manhã antes de ir para aula, as primeiras 2, 3 semanas, a galera nem me escutava. Eu não era ninguém, eu era o cocô do cachorro do bandido que não aparecia no filme, até eu começar a me impor. E isso, a mesma coisa no MIT. Quando eu fui pro MIT lá, eu tinha astronauta da NASA, CEO da New Balance, diretor de TI do FBI e eu lá. Então, assim, esses ambientes, eles são maravilhosos pra gente aprender a vida como ela é. Lógico que vai ter gente que vai criticar modelo americano, mas tirando isso, assim, eu vejo um ambiente muito legal para te preparar para a vida, para te preparar para os desafios da vida e os desafios mercadológicos. E aí depois que você vence essa barreira de network, porque no final do dia é network, e tu consegue mostrar o teu valor, cara, aí tu vai para um outro patamar. Tu sai de campeonato gaúcho para Champions League. Né? Tu vai para um outro patamar de nível de relacionamento e de resultado a partir dos relacionamentos. Sensacional, eu nem imagino como que deve ter sido a experiência. E o que você falou, né? Você levou o network para um outro nível ali com a ambiência que você viveu lá fora. E eu acho que já valeu esse insight que o Juan trouxe para cá. Cara, explica um pouco mais do que você faz, do seu trabalho, porque pode ter gente que tá te conhecendo aqui pela primeira vez, então quer conhecer um pouco mais do trabalho, um pouco mais abstrato, né? Que hoje você é sócio lá. Conta um pouco mais da sua atuação hoje no mercado da IA. Você já citou o nosso letramento, então se você quer aí, levar para dentro da sua empresa um curso para realmente começar do zero da IA, entender, igual você falou, o que é o URL, o LLM, você pode levar eu e o Juan para a gente falar aí dentro da sua empresa, mas fora o letramento, qual a atuação do Juan no mercado, da Abstrato, do que você faz? Você contou para a turma lá no Viver de AI Experience, a galera ficou querendo saber mais, ficou me cobrando para mandar o seu PDF, inclusive já fica o convite aqui para você, ó, junho e dezembro, Viver de AI Experience, aqui em Florianópolis, já prepara o avião, já prepara o hotel,
Prepara o avião é foda, né? A gente vai ter que preparar todo o avião. Não, mas prepara o seu voo para vir para cá, para Floripa, para participar do evento presencial, porque muitos dos nossos conteúdos a gente acaba trazendo com muita exclusividade no evento. Então agora, Juan, conta um pouquinho da sua atuação hoje no mercado. Legal. Bom, a nossa atuação ela é bem peculiar, porque hoje o que a gente faz, a gente não tem concorrente no Brasil. Por que isso? Basicamente, como eu falei, o mundo hoje foca em cima da inteligência artificial generativa, né? Ou seja, 99,99% dos assuntos relacionados à IA e das aplicações nas empresas está dentro ou estão dentro do conceito de IA generativa. Só que o que acontece? Existem 5 níveis, na verdade são 6, mas eu vou me reduzir aqui em 5 níveis de aplicação da inteligência artificial. Qual que é o primeiro nível? Que é o que eu chamo de nível jardim de infância. É saber usar os LLMs, né? Os MLLMs, como ChatGPT, Gemini, Perplexity, DeepSeek, enfim, né? O Cloud, os LLMs que existem para você se tornar mais produtivo. Mas no final do dia, o que é isso? Isso é engenharia de prompt, que é teste AB. Então esse é o nível 1 e que tem o seu valor. Mas isso para as pessoas, para os indivíduos, não para as empresas. Depois tem um segundo nível, que é o nível das aplicações dos gurus do Instagram, que é a IA, aí são os MLLMs, que são os multimodais, não só os geradores de imagem ou texto, mas o que a gente falou anteriormente aqui, as legalzices da Marketinglândia para gerar apresentação em PowerPoint, para gerar vídeo, para gerar meme, ou seja, tudo periferia. Depois a gente já vai para um nível 3, que aí já é um nível mais profissional, que é o nível que tu é, na minha opinião, o melhor do Brasil, que são as automações, que é como eu uso ManyChat, Typebot, Flowwise, Zapier, N8N, Nicochat, teus parceiros lá de Minas, enfim, para fazer automações, para você vender mais pelo Instagram, para fazer qualificação de processo de growth hacking, para vender usando no WhatsApp, no site, enfim, as automações. Que isso tem grande valor, é tudo no code ou low code. Depois a gente tem um quarto nível, que é o nível onde a gente já vai para Python, que são as construções de sistemas de IA, para construção de agentes de IA, que lógico, no nível 3 também se constrói agentes de IA, mas é outra lógica. E depois a gente tem o nível 5, que são as hiperautomações e hiperpersonalizações de metadados, ou seja, grandes quantidades de dados, com inteligência artificial aplicada. Ou seja, tudo em modelo RAG. O que eu quero dizer para vocês? Quando eu fiz o pós-doutorado, eu mapeei 39 tipos de inteligência artificial. E aí, desses 39 tipos de inteligência artificial, eu criei 10 parâmetros para definir o grau de relevância e ranquear esses 39 tipos de inteligência artificial. Quando a gente aplica a lógica dos 10 parâmetros, a IA generativa, que é o que o mundo fala hoje, ela é a 10ª em relevância. O que a gente fez? Eu subi 6 níveis, do nível 10 para o nível 4, que é a IA aplicada. E basicamente, acima da IA aplicada, só tem 3 tipos de IA, que é a IA quântica e a IA neuromórfica, que nem existem na prática ainda porque falta tecnologia. Só existe em conceito, mas o nível mais inovador, mais alto de relevância do que existe hoje na prática de entrega de inteligência artificial é a IA aplicada, que basicamente qual a diferença da IA aplicada para a IA generativa? A IA generativa ela roda na segunda camada da IA, que é em rede neural, ou seja, diferente do que a maioria das pessoas acha, a IA generativa ela não trabalha com lógica, ela trabalha com probabilidade, né? Que é o exemplo que tu dá bastante nos nossos cursos, que é, por exemplo, se eu chegar assim e dizer o Sol você vai dizer redondo, amarelo, grande, quente, ou seja, trabalha com probabilidades. E ela vai te entregar, por isso o generativo, ela está gerando uma resposta que é o famoso T do Transformer lá do GPT.
Então, ela trabalha com probabilidades de trazer a resposta que ela acha que você quer. É por isso que eu sempre digo que os IAs generativas, os LLMs ou os MLLMs são calculadoras de palavras, não tem compromisso com a verdade. Agora, quando a gente sobe esses 6 níveis da IA generativa e vai para a IA aplicada, que é o que a gente opera no abstrato, para criar infraestruturas de hiperautomação e hiperpersonalização com IA, a gente está subindo 6 níveis, porque além da gente trabalhar em rede neural com IA generativa, com IA probabilística, a gente vai também para Deep Learning, que é a terceira camada mais profunda da inteligência artificial, e trabalha, além de análise probabilística, trabalha com lógica. Então a gente trabalha com análise determinística e análise probabilística. Qual é o benefício prático disso? Não tem alucinação. Ou seja, quando a gente trabalha na IA generativa, que ela trabalha com probabilidade, é por isso que ela alucina. Na IA aplicada, ela não alucina. Porque é outra tecnologia, é outra lógica. E ela opera com lógica também. Então, tá, mas onde é que está a aplicação disso? Basicamente é o seguinte, ninguém mais quer ver o mesmo anúncio igual no Instagram para todo mundo. Ninguém mais quer receber um WhatsApp ou uma newsletter e que é igual para todo mundo. As pessoas querem receber coisas que fazem sentido individualmente para cada um. Por exemplo, nós temos um cliente, que é uma rede de... Isso que eu ia te pedir, tem case que você pode compartilhar aqui com a turma? Posso, claro. A gente tem, por exemplo, uma rede de cafeterias que eles têm hoje no aplicativo deles 4,5 milhões de usuários. Então, hoje, o que a gente faz? Né? O que é a aplicação, o regente AI, que é a nossa... a nossa infraestrutura, e por que não é um software e não é um sistema? Por que é uma infra? Justamente porque a gente não está na periferia da empresa, a gente está no core da empresa. O que a gente faz? A gente vai lá, integra o ERP da empresa, seja o SAP, o Proteus, né, o TOTUS, seja Oracle. A gente integra o ERP com o CRM, de qualquer CRM, RD Station, HubSpot, Bitrix, Salesforce, qualquer CRM do mundo, a gente é homologado por todos, a gente é homologado por todas as nuvens, seja AWS, Microsoft ou Google, e qualquer outro sistema da empresa. Então, basicamente é o seguinte, a gente integra todos os sistemas que as empresas têm num único portal consolidador, e ali, você digitando ou falando, você gera absolutamente qualquer relatório. Então, por exemplo, se você hoje, para gerar um relatório, eu tenho pena da galera de inteligência de mercado, que eles acabam sendo a desinteligência de mercado. Porque pedem para eles relatórios, eles têm que entrar em 5, 10. Tem um cliente nosso que a gente teve que interligar 46 sistemas. Quanto tempo você leva hoje para entrar em vários sistemas para gerar um relatório? Com o regente implementado, você leva segundos, porque ele vai buscar nas bases de dados todas as informações e monta como você quer, de qualquer área da empresa, como você quer. Neste caso especificamente da cafeteria que eu estava falando, hoje o regente ele testa, ele avalia comportamento de consumo, porque ele fica enriquecendo dados 24 horas por dia, 7 dias por semana, com bases do Ibope, com bases do Serasa, com dados, enfim, dados do que for necessário, fica redes sociais, fica enriquecendo, e aí faz análises preditivas, análises prescritivas e análises temporais. Ou seja, com isso, o próprio regente, ele cria individualmente estratégias de go-to-market, de conexão com os clientes, para 4,5 milhões de usuários todos os dias, com 0 humanos envolvidos. Ou seja, isso é a hiperpersonalização a partir de hiperautomações em modelo RAG, usando inteligência artificial aplicada. Surreal. E eu já vi os cases, né, que você implementou da cafeteria e também outros, e eu falo assim, se você é uma empresa que quer jogar esse nível mais avançado, com os sistemas mais avançados, normalmente são empresas grandes que você atua, ou não, é a maioria grande, mas você atua em todas as empresas do mercado? Como é que funciona isso? Quem que pode te procurar para implementar isso? Cara, a gente atua em todos os tipos de empresa. A gente tem desde, por exemplo, trazendo cases práticos, Casavi.
Aliás, super recomendo, é um cliente que a gente tem muito carinho. Casavi é um e-commerce. Eles têm 5 pessoas, isso mesmo, 5 pessoas na empresa. É um e-commerce de móveis, eles têm uma mini fábrica de móveis, que agora já nem é mais mini assim, porque os caras estão crescendo muito. Fica em Rio Negrinho, no interior aqui de Santa Catarina. E a gente tá automatizando tudo e com isso deixando eles tendo cada vez mais eficiência operacional. Então, é uma empresa que quando a gente começou, faturava 1 milhão por mês. Ou seja, se você fatura a partir de 1 milhão por mês, a gente tem a oportunidade de dobrar o seu negócio num curtíssimo espaço de tempo e onde a gente consegue, inclusive, com a nossa calculadora, mostrar para você qual é o prazo do payback e qual vai ser o ROI, né, o retorno sobre investimento da inovação. Até indústrias como, por exemplo, a Lunelli, que é uma das maiores indústrias da área de moda do Brasil. A Lunelli, especificamente, é um exemplo daquele evento que eu fui, que várias empresas viram e se impressionaram, vieram falar comigo. Apresentei para várias. A Lunelli foi uma das que a gente fechou e hoje a gente está implementando o Regente lá nas áreas de qualidade, nas áreas de produto, enfim. Esse projeto de hiperautomação e hiperpersonalização. E eu vou dizer para vocês, a Lunelli vai atropelar todas as outras indústrias de moda do Brasil, porque as outras indústrias de moda do Brasil, enquanto elas estiverem rodando aí na Linholândia, na Planolândia, a Lunelli está indo para a 4ª dimensão. Então, por isso que enquanto as empresas elas estão pensando no custo e não estão enxergando como investimento, como infraestrutura, elas vão ser atropeladas pelas empresas que implementam inteligência artificial de forma inteligente e no core business e não nas periferias. Legal, Juan. Sensacional. Então, se você quer implementar, né, esses modelos avançados já no seu negócio, procura o Juan, procura o Abstrato, que eles vão poder te auxiliar nesse processo. Só que agora, pegando um gancho em todas as conversas, a gente começou a falar lá do cara que não sabe onde começar, como começar. Agora, vamos encaminhando a parte final do podcast também. Daqui para frente, tá? O que você espera de tendência da IA? Olhando para o futuro, o que você pode antecipar as pessoas? Qual a sua visão do que vai acontecer no mundo da IA e com os mercados em si? Né? Como é que o empresário deve se preparar para o que está vindo de novidade? Né? Olhando para a tendência futura, o que você pode compartilhar com a gente em cima disso? Bom, eu trabalho há muitos anos, né, com projeção de cenários futuros. Né? Meu primeiro mestrado foi em cima disso, né, em projeção de cenários futuros. Então, quando a gente fala em projeção de cenários, a gente não trabalha, né? Ou seja, por que não dá pra gente vir aqui ser o guru do negócio ou com a bola de cristal? Porque não existe um futuro. É sempre futuros no plural. Então, para ficar mais claro a minha resposta, eu preciso fazer um preâmbulo. Basicamente é o seguinte, quando a gente vai analisar o que vem pela frente, o que 99% das empresas fazem? Elas analisam o que aconteceu do passado até o presente e projetam o futuro. Ou seja, elas analisam experiências ocorridas, capital cultural, capital intelectual, relatórios, enfim, analisa o que aconteceu do passado até o presente, determina o presente como a grande verdade e projeta o futuro. Quase como um raciocínio linear. Eu entendi o que aconteceu daqui até aqui e com base nisso eu projeto daqui até aqui. Só que o que acontece? Quando a gente faz este movimento e este raciocínio, o que acontece? Eu estou tomando o presente como grande rei. Só que quando eu venho para o futuro, o que acontece? Eu estou executando as estratégias que eu me baseei lá naquele presente que já virou o passado. E qual é o ponto? Mudanças sempre foram uma constante na história da humanidade. A diferença é que daqui para frente essas mudanças vão acontecer em ciclos cada vez mais rápidos. Então, quando eu faço esse movimento de analisar o que aconteceu do passado até o presente e projetar o futuro, o que está acontecendo? Primeiro eu estou me baseando, quando eu venho para o futuro e começo a executar as estratégias, eu já estou me baseando no mundo que não existe mais. Ou corre um sério risco de me basear no mundo que não existe mais. Outra, eu estou gerando no máximo uma versão incremental do presente. Então, o que a gente tem que fazer?
a gente tem que fazer é, em vez de analisar o que aconteceu do passado até o presente e querer mudar o futuro com base no presente, a gente precisa inverter esse raciocínio. Eu preciso analisar além do que aconteceu do passado até o presente, porque algo me trouxe até aqui, ou seja, eu fiz coisas boas para estar até aqui, mas também eu tenho que mapear sinais, tendências e mega tendências do presente para o futuro, pegar esses cenários, cruzar eles, mapear os possíveis cenários e afunilar, baseado em cada contexto de atuação, em cada segmento, a gente afunilando dos possíveis para os plausíveis, dos plausíveis para os desejáveis e dos desejáveis para os executáveis. Quando eu tenho isso, o que acontece? Eu mudo a lógica e o raciocínio do jogo. Em vez de eu querer mudar o futuro com base no presente, eu mapeio o futuro ideal que eu quero e começo a mudar o presente. Então, de novo, em vez de eu querer mudar o futuro com base no presente, eu passo a mudar o presente com base no futuro ideal que eu quero. Então, posto isso, o que eu quero dizer é o seguinte. Primeira coisa, tudo que está no Instagram não é tendência. Se foi por Instagram, é porque já virou commodity. Então, quando você vê lá os experts, os especialistas em surgiu isso agora, é tendência? Não, isso já está posto. O que a gente tem que entender é a estrutura da dinâmica do sistema. Por exemplo, a gente está vivendo aqui, hoje, tudo que tem na inteligência artificial hoje está dentro da IA Narrow, que é a inteligência artificial limitada. Ah, mas os supermodelos que existem hoje, tudo, o Optimus da Tesla, tudo isso está dentro da IA Narrow, da IA limitada. Ou como a gente fala na academia, a IA burra. Né? Quando eu finalizei o doutorado, basicamente eu fiz um estudo que este ano, em 2025, a gente evoluiria da IA Narrow para AGI, que é a inteligência artificial geral. Então, sem dúvida alguma, virá ainda em 2025. Na verdade, provavelmente empresas como OpenAI, NVIDIA já têm aplicações em AGI, mas não está disponíveis para o grande público. Que aí é outro jogo. A gente passa a jogar um jogo completamente diferente do que a gente joga hoje. E aí eu acredito que também nesse estudo que eu fiz no doutorado, que a gente deva ir entre 2029 e 2030, a gente evolui inclusive da AGI para super inteligência artificial, que aí vai ser o estado da arte da IA. Tudo para dizer para você o seguinte: na média, a gente está fazendo tudo errado. Né? A gente está ensinando demais as máquinas de maneira errada. Então, do jeito que as coisas estão sendo feitas, e não tem volta, e eu desafio qualquer um a me provar que é diferente do que eu vou falar aqui, basicamente é o seguinte: as máquinas vão dominar. Elas vão dominar, porque é simples. Nunca dominou um ecossistema o mais forte. Senão, quem dominaria hoje seria o rinoceronte, elefante, leão. Sempre dominou quem é mais inteligente. E a gente nós mesmos, humanos, estamos deixando cada vez mais inteligentes a inteligência artificial. Por exemplo, tu faz isso, eu faço isso, a gente vai dormir e bota lá uma aplicação para treinar uma inteligência artificial. Cara, nós, humanos, temos uma capacidade de aprendizagem num determinado tempo. Uma inteligência artificial aprende muito mais coisa e muito mais rápida. E com o detalhe que muitas vezes, depois que nós humanos aprendemos, eventualmente a gente esquece. Uma IA, depois que ela aprende, ela nunca mais esquece. Então esta evolução rápida, sem dúvida alguma, ela vai fazer com que a inteligência artificial, em algum momento, ela nos ultrapasse na cadeia. E aí, o que a gente precisa entender nesse momento, onde tem que ser o foco? E aí, respondendo objetivamente a tua pergunta, qual é a tendência do que as empresas precisam focar hoje? Cara, para mim hoje, o assunto e a discussão de eu tenho que implementar IA na minha empresa, isso já acabou. Não é se eu tenho, é como e quando eu vou implementar. A grande discussão que eu vejo hoje que as empresas precisam olhar hoje
como resolver os problemas que a inteligência artificial já está gerando. Este, para mim, deve ser o foco das empresas hoje. Por quê? Porque, basicamente, quando tu é uma empresa que é data-driven, ou seja, que é uma empresa que toma decisões baseadas em dados, tu tem um grande valor. Agora, quando tu é uma empresa AI-driven, que tu passa a ganhar dinheiro com dados, isso fica perigoso. Porque quando tu entender esse jogo de como é uma empresa AI-driven, que além de tomar decisão baseada em dados, ela passa a ganhar dinheiro com dados, tu tá jogando um outro jogo e isso te faz ir para um caminho complexo e perigoso. Então, que pode não ter fim. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses problemas que a inteligência artificial está gerando, e por isso que existe hoje um índice chamado índice AIA, que é o índice de adoção de inteligência artificial, que por um lado ele pode ser ele é um índice que ele é um índice importante, porque o que acontece? Quando você é uma empresa que tem na escala de avaliação do índice AIA, que é o índice de adoção de inteligência artificial, você é bem avaliado como um great place to work, significa o seguinte: significa que a sua empresa é mais produtiva, que tem mais eficiência operacional, porque em todas as áreas da empresa tem IA implementada, que gera mais velocidade nos processos, mais acurácia, análise de dados, que é mais escalável, que reduz custo, que aumenta a margem, enfim. Quando você tem um alto índice AIA na sua empresa, significa que a sua empresa tem mais eficiência operacional, que por consequência impacta no EBITDA da empresa e por consequência impacta no valuation da empresa. Então, à medida que você tem o índice AIA, que é para aumentar no final do dia o valuation da empresa quando você faz check em todos os indicadores, por um lado, se você ultrapassa esse limite do bom senso ou do que se espera mercadologicamente e humanitariamente, começa a ficar perigoso. Tudo isso para dizer o quê? A gente precisa hoje focar em resolver os problemas que a IA já está gerando. E não é só a questão de emprego, né, da questão de renda, são outras questões e que combinadas com a computação quântica, que logo vem aí, que é o tema da minha tese do pós-doutorado, que é como que a inteligência artificial vai ser turbinada pela computação quântica. Então nós vamos entrar que aí a gente pode criar um podcast aqui só para falar de computação quântica, mecânica quântica e física quântica aplicada à inteligência artificial. E aí a gente vai para uma outra, não é uma outra dimensão, são 10 dimensões acima, né? Isso. Cara, perfeito. Eu acho que ficou muito claro a urgência que você trouxe de preocupar com a IA agora, porque a tendência é acelerar, né? A tendência é ter cada vez mais IA e eu concordo com isso. Eu acho que a IA não vai regredir. Então, por exemplo, quando a gente pensa em internet, cara, depois da implementação da internet, as empresas dependem mais ou menos da internet, só mais. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer com a IA. As empresas vão depender cada vez mais de IA. Dá pra funcionar sem internet? Cara, dá. Tem gente que, às vezes, o sapateiro tá ali funcionando sem internet. Aí é a mesma coisa. Agora eu te falo, o cara é mais competitivo ou menos competitivo com a internet? Se esse sapateiro tivesse posicionado no SEO, tivesse um marketing digital com o Google Ads rodando, um tráfego pago gerando, ele ia estar vendendo mais, ele ia estar sendo mais competitivo no mercado. Então, o ponto da IA, pra mim, é essa analogia que eu faço. Cara, você vai poder ficar sem IA, você vai só ser cada vez menos eficiente, igual você falou, eficiência, acurácia, todos os termos que você coloca, e principalmente menos competitivo no mercado. Pra gente fechar, eu quero que você dê um recado para duas, né? Ou o empresário que quer implementar IA no negócio, ou a pessoa que quer viver de IA. Qual que é o seu conselho final para a gente encerrar a nossa segunda edição do podcast? Dá um conselho rápido para essa pessoa. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: todo mundo, a partir da inteligência artificial, vai viver 3 vidas daqui para frente. A primeira vida, eu acho que quem assistiu aqui ao nosso podcast até agora já deve ter vencido, que é quando deixou de ser virgem em relação à inteligência artificial. A segunda vida, eu acredito que quem veio estar conosco até agora também passou por essa vida, que é quando a gente perde o medo e entende para onde a gente vai. Agora, a terceira vida começa hoje, que é quando a gente entende o novo jogo com a inteligência artificial, que não é só um hype, e que basicamente, assim como a internet, ela
Por exemplo, hoje existem 64 milhões de empresas ativas no Brasil. Se não 100% dessas empresas, 99,99% usam internet. Este é o tamanho da oportunidade no Brasil hoje, porque se uma empresa usa a internet, ela tem oportunidade para usar IA. É isso. Muito obrigado, Juan. Não se esquece de dar o like, se inscrever, para você ter mais conteúdos aprofundados sobre o tema da inteligência artificial. Se você precisa implementar IA na empresa, se você quer viver de inteligência artificial como a gente, acompanhe nossos conteúdos. Qual que é a sua rede social, Juan? Passa para a galera. É juanpabloboeira.phd. Então não deixe de seguir o Dr. Juan Pablo nas redes sociais, o colombiano gaúcho, né, que tá aqui em Jurerê com a gente aqui em Floripa. E é isso, eu vou ficando por aqui. Juan também não deixa de compartilhar esse conteúdo também com alguém que pode aproveitar, né, ele gosta de networking, né, talvez uma ótima maneira aí de você explorar o seu networking. Compartilha aquele conteúdo com um amigo, fala assim, cara, esse papo sobre inteligência artificial, tenho certeza que você vai gostar. Nós ficamos por aqui e continuamos vivendo de IA. Valeu! Valeu!